Muito feliz de estar aqui, agradecer, a oportunidade, agradecer o Lê por ter me convidado, meu pastor Lê, me convidado. Confesso que não tenho muito costume de ministrar fora da nossa igreja, faz bastante tempo, Bastante tempo ministro fora da nossa igreja, mas me alegrei muito com o convite, um pouco nervoso, quando o Lê me convidou, falei, meu Deus, ministrar pro Lê, pro Gabs, eu falei, meu Deus do céu, o Giovanni, vai estar todo mundo lá. Você fica preocupado, porque isso é bom, isso não é uma preocupação ruim. Eu estava essa semana, eu estava conversando com Deus sobre o meu nervosismo. Conversei com a minha esposa, estava conversando com Deus sobre o meu nervosismo. Eu ministrei a palavra a primeira vez em 2000, isso faz 26 anos atrás. Eu era jovenzinho, tinha o primeiro culto de jovens a primeira vez que eu ministrei foi no culto de jovens. E de lá, com a graça de Deus, para a glória dele, a gente nunca deixou de ministrar a palavra, sempre estivemos envolvidos em alguma coisa na igreja. Fomos crescendo, amadurecendo, e uma coisa que sempre permaneceu foi o nervosismo. A primeira vez que eu ministrei a palavra, eu me agarrei no púlpito assim, e segurei. Eu não tomei nenhum copo d'água, nem um golinho de água para molhar a garganta de nervoso. O meu medo era se eu pegasse a água e ia derramar, fazer uma... E esse nervosismo não tem nem muito a ver com pessoas, mas é o nível da responsabilidade que a gente carrega quando você está ministrando para pessoas. Então, essa semana eu conversei com Deus, falei, Senhor, por que eu estou tão nervoso, E eu estou com essa palavra desde novembro. Eu falei, se eu tenho uma palavra, Senhor, está aqui, está tudo formadinho, Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu admiro essa casa, eu admiro essa comunidade pela seriedade como a palavra de Deus é tratada. Isso para mim, minha esposa sabe, isso para mim sempre foi um impasse ao longo da minha jornada de vida, nas igrejas que eu congreguei, porque eu sempre me senti um peixe fora d'água. Você ministra a palavra num ambiente que às vezes as pessoas são um pouco mais pentecostais, assim, A gente foi de igreja pentecostal há muitos anos. Eu não tenho dificuldade, eu saio daqui hoje, amanhã eu vou numa batista e depois de amanhã eu vou numa assembleia, daquelas mais fogo, e eu não tenho dificuldade de me encontrar no ambiente. Mas isso hoje, ao longo da minha vida, foi muito difícil por conta de não saber lidar com as peculiaridades das pessoas. Eu me sentia meio patinho feio, sabe? Quando me envolvi com esse ambiente mais de comunidade, mais da palavra, isso me agradou muito e eu comecei a me soltar mais. E eu acredito que isso me fez bem. Então, hoje, de uma maneira bem simples, bem desenvolta, eu quero partilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo desde o mês de novembro. E eu estou pastor hoje, eu me encontro em Caxambu hoje, eu e minha esposa, à frente de uma igreja, de uma comunidade também. Estamos ali tentando discernir tudo que Deus está realizando nesse tempo, ministrando a palavra e cuidando de pessoas, que eu acredito que é o que a gente já faz há bastante tempo e ainda Deus não nos mandou parar. E eu queria partilhar isso com vocês, aquilo que Deus tem falado no nosso coração nesses dias. Queria que você estivesse abrindo o livro de Romanos, capítulo número 8, versículo de número 17. Eu, como pastor, eu não consigo olhar e enxergar a igreja de uma maneira individual. Não consigo enxergar a minha comunidade, a comunidade messiânica doxa. Eu não consigo enxergar a igreja na sua individualidade como placas avulsas. Quando eu falo igreja, quando eu oro pela igreja, quando eu penso em igreja, quando eu ouço uma palavra, quando Deus me fala sobre a igreja, para mim igreja é tudo. Igreja é todas as comunidades, todas as igrejas, todos os lugares, as placas, as denominações. Hoje a gente passou um moço, falei, paz do Senhor, você falou quem é? Falei, não sei. Ele falou, mas como é que você deu paz? Eu falei, não, você que é crente. Como é que você sabe que é crente? Eu falei, olha lá para ele é crente.
é crente. E eu cumprimento. E às vezes a gente não é respondido, né? Mas assim, eu não ligo. Eu simplesmente acredito que Deus vem buscar um povo no meio de um povo e eu quero estar entre eles. É só o que eu desejo. Romanos 8, versículo 17, quem encontrou aí? Amém? Diz assim: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ponto. Se de fato sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Só até aqui. Quero pegar uma ideia dentro desse texto e do contexto que o Senhor tem partilhado comigo nesse tempo, uma preocupação com a igreja. E aí toda vez que eu falar a palavra igreja, não estou falando só da comunidade aqui, nem da minha lá. Nós vivemos num mundo onde a gente vê cotidianamente que cada dia mais se preocupa, e há uma preocupação com o material. O material é algo que você abre uma mídia no Instagram, no Facebook ou qualquer coisa, você vai ver uma publicação de alguém tentando te fazer ganhar mais dinheiro. Dinheiro, propriedade, posse, é uma propaganda. Quem aqui tem um iPhone 15 já quer trocar pelo 16, quem tem o 16 vai trocar pelo 17, já esperando o 18, não é? A gente sempre quer algo novo, algo melhor. A gente tem um carro bom e a gente já está almejando a próxima oportunidade de trocar o nosso carro. Nós vivemos num mundo onde se cumpre a palavra de Deus que diz que o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males. Assaltos, mortes, a maior parte dos homicídios são por situações triviais e muitas delas envolvendo alguma coisa financeira, uma briga por conta de uma herança e alguma coisa. Então, quando a gente fala de herança, de herdeiros, eu quero primeiro trazer a compreensão nossa, humana, de que é herança. Herança é tudo aquilo que material você deixa para alguém. Herança é tudo aquilo que você pode ser palpável, que você entrega para alguém. E a gente vê na sociedade que morre um avô, um pai, ele vai deixar uma herança. E quando essa herança é deixada, eu vou dizer, talvez você já tenha visto e ouvido isso num cotidiano, espero que não na família, mas em uma família de um vizinho, de alguém, brigas, discussões, contendas por conta de coisas materiais. Uma amizade ou um vínculo familiar de décadas, eles se rompem por conta de algo que é perecível. Isso é herança. Tudo que é material faz parte dessa palavra, é deixado para alguém. E tudo isso se perde porque junto da herança, muitas vezes nós pais, eu sou pai de 2 meninos, de uma menina e de um menino, aqui nós temos pais, junto da herança nós não conseguimos às vezes transmitir o legado, que é aquilo que vai fazer com que a herança seja sustentada e multiplicada ao longo do tempo. Legados são aquilo que é imaterial, que você não pode pegar. São os princípios e valores que foram estabelecidos ao longo de uma jornada. Esse é o legado, é aquilo que a gente deixa de imaterial. E isso forma um combo que eu acredito que é o ápice do sucesso de um ser humano. Eu falo isso para minha esposa, eu falo assim, eu quero poder deixar para os meus filhos valores que são incalculáveis, para que eles consigam levar a minha vida, dar continuidade à minha vida. Isso é sucessão. A gente ouve muito falar de sucessão em igrejas, sucessão em empresas, sucessão em diversas fases da vida, em lugares da vida. Mas eu acredito que a maior sucessão que nós podemos deixar, ela é dentro da nossa casa. O Lê e a Paty têm o Joshua.
E tudo aquilo que eles fazem hoje, eles fazem pensando no Joshua, já no futuro. O pensamento nosso como pai já é assim. A gente já pensa no que a gente vai fazer para o dia de amanhã. Hoje ele tem quantos anos? 2 aninhos, a gente já tem um monte de programações. E a sucessão, ela tem um nível muito importante, porque a sucessão é o que vai fazer com que a minha vida e as minhas escolhas, aquilo que eu carrego, não morra. Sucessão é o que faz com que tudo que você lutou para construir não se acabe simplesmente da noite para o dia. E eu falando isso para vocês aqui, eu vou perguntar, quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É notável que vocês entendem, isso não é uma coisa difícil nem sobrenatural, é uma coisa natural que a gente vê no dia a dia. Só que esse tempo, outubro foi um mês muito importante para nós, algumas coisas estavam acontecendo. Novembro entrou e eu estava orando e falando com Deus sobre todas essas questões da minha vida, decisões a tomar, escolhas a fazer. E eu comecei a falar com Deus e Deus começou a me mostrar Ele, a vida dele, aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou. Porque o mundo se preocupa muito com eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Isso é lindo, a gente vai ouvir inúmeras ministrações sobre isso aí afora. E a gente vai ver, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, isso é lindo, maravilhoso, e eu penso naquilo tudo que Deus me deixou. Só que na maioria das vezes isso tudo se perde em meio ao Evangelho por conta que eu não quero o legado de Cristo. Eu quero a herança de Cristo. Eu quero aquilo que Ele pode me dar, mas eu não quero carregar aquilo que Ele carregou. Eu não quero levar aquilo que Ele levou. Eu não quero continuar aquilo que Ele estava fazendo. Então nós como igreja, e eu ressaltando mais uma vez, o que a gente vê hoje são pessoas deprimidas e oprimidas por uma igreja que se importou mais com o material do que com o imaterial, se importou mais com a herança do que com o legado, ainda se importam muito com a herança e não com o legado. E o evangelho, que era para ser cura durante décadas, séculos, eu não sei nem quanto tempo, foi ferida. E não por culpa de Cristo, não por culpa do Espírito Santo, mas por culpa nossa. João diz assim: é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum do que todos aqueles que Ele me deu, eu perca, mas eu ressuscite no último dia. E Jesus disse isso, são palavras do próprio Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus cumpriu isso. Todos aqueles que foram entregues a Ele, ninguém se perdeu. No momento da sua prisão, está em João 18, no momento da sua prisão, aonde os soldados vieram, ele falou: não precisa pôr a mão em ninguém, eu estou aqui, sou eu, pode me levar. Para que se cumprisse essa palavra de João. Jesus sempre teve o desejo, a compreensão de que Ele não estava aqui para fazer a vontade dEle. A gente vai ver Ele falando isso diversas vezes. No livro de João mesmo tem esse relato dele: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus diz assim: o Filho, falando dele, faz senão aquilo que ele viu o Pai fazer. Isso é legado. Carregar algo que você dá valor, que é expressivo para você, que é importante para você. Carregar algo que é prazeroso você saber que você está dando continuidade em algo. Jesus falava assim: olha, eu não estou fazendo a minha vontade, eu faço a vontade dele. E tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo o que eu vi ele fazer. É discipulado. Não estou aqui pela minha própria
vontade, mas eu estou aqui num discipulado, eu estou aqui cumprindo um legado. Por isso nós somos herdeiros de Deus, mas nós somos co-herdeiros com Cristo. E junto disso, nós precisamos, como igreja, desenvolver o desejo e a vontade de entender qual legado ele carregou, para que eu também caminhe após ele, produzindo os mesmos frutos, dando continuidade. E eu comecei a olhar para isso e falar com Deus, e eu me senti assim tão pequenininho, porque eu falei assim, eu estou me preocupando com coisas tão carnais, tão humanas, tão triviais. E eu falei assim, nossa, como idiota, perdão da palavra aqui, eu sou, como, sabe, tolo. Eu sou, que eu estou aqui preocupado, eu estou gastando meus dias pensando e me preocupando com coisas, e eu estou esquecendo o mais importante, que é carregar algo que o Senhor carregou. E aí vem aquela pergunta, que eu acho que, não sei se vocês já se fizeram, mas parece tão longe. Eu vejo assim, eu olho e falo assim, era tão distante de mim, o que faria Jesus no meu lugar? E isso me parece assim, abre-se um oceano entre eu e ele, sabe? Não consigo nem enxergar, assim, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque aí eu fui descobrir que eu não sei o que ele faria no meu lugar. Eu falei, nossa, eu me coloquei em situações tão difíceis, que agora fica difícil conseguir imaginar, porque eu não consigo imaginar ele nessa situação. Não é? A nossa vida humana, ela é tão suscetível a falhas, a erros, a circunstâncias. E aí eu comecei a enxergar uma distância assim tão grande. Eu falei, nossa, cada vez que eu penso, que eu oro, parece que fica mais difícil resolver os meus problemas. E não é porque Deus está distante de mim, mas é porque eu me distanciei. Me distanciei da ideia, do princípio, do propósito. João 14. Começa a nos dar uma ideia de como fazer isso. Eu falei assim, como carregar o legado de alguém que você não conheceu pessoalmente? Eu falo assim, você tem um pai, seu pai te ensinou princípios e valores, e é fácil replicar o princípio e valor do seu pai, porque você o conheceu. É fácil para a gente refutar os princípios e valores errados que a gente viveu. A gente olha e fala assim, isso meu pai fez, não deu certo, eu não vou fazer. A gente hoje, como adulto, a gente consegue ter essa consciência, amém? Amém? Hoje, como adulto, a gente consegue ter essa consciência. A gente, quando é jovem, a gente ainda é imaturo. O pai fala, não faz isso, menino. Não faz porque eu já fiz, eu já andei nesse caminho. E a gente, tá nem aí para ele, né? É que todo mundo que é adolescente aqui já passou por isso. Ignorar o pai totalmente, a ideia. E eu vivo isso hoje, o meu tem 14 anos. Eu falo, Jesus vai encontrar o seu caminho e deixa ele. Eu ensino e deixo, sabe? E quando dá errado eu firmo o corpo. Ela não, ela é mantegona, ela fica, eu não. Aí eu endureço. A gente, é difícil para nós olhar para uma situação, para carregar algo que você não viu a pessoa carregar. E eu fui li a Bíblia, comecei a ler o Evangelho, meditar nas escrituras do Evangelho, do que Jesus fez, e eu vi uma perfeição tão grande, e cada vez que eu li, eu falava, nossa, pai, é difícil. Então, eu cheguei em João 14, diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um ou outro Consolador, para que fique convosco sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viveremos para Ele e faremos nele morada. Eu falei, meu Deus, é isso. Eu falei, é isso. Eu entrei em uma crise nisso aqui, pior, que eu ainda estou nela, não consegui sair ainda não. Sabe por quê? Porque a gente chama de maturidade às vezes frieza, e eu estou falando de mim. Talvez você possa falar, não aconteceu comigo, e eu glorifico a Deus pela sua vida. Mas eu tenho 20 e poucos anos de evangelho. Como eu falei para vocês, preguei a primeira vez em 2000. Eu tenho uma longa jornada nessa vida aí. E eu descobri esse ano, esse final de ano, eu descobri que eu me apaguei. Eu descobri esse ano que a minha maturidade é uma frieza disfarçada. Eu descobri que a minha maturidade, que a gente se bate tanto no peito, não, eu tenho tantos anos de evangelho, e eu cresci, né? E hoje eu conheci na época lá a primeira vez, falei para você a primeira vez aqui, ó, agarrado, um menino. E aí a gente cresce, começa a ministrar a palavra, começa a se desenvolver, aprender mais. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se acha. A gente fica cheio, inflado. E esse ano eu descobri que a maior parte das coisas que acontecem na minha vida é porque eu abandonei princípios e valores que estavam lá atrás, estabelecidos, e numa disfarce de maturidade, eu fui abandonando e trocando coisas. E eu ministrei isso esses dias lá na igreja. Provérbios 27. A alma farta pisa o favo de mel. A gente se enche de tanta coisa, a gente se embebeda de tanta coisa, das nossas vaidades, da nossa ganância, da nossa soberba, de tantos desejos, muitos deles disfarçados. E é um alerta que eu faço para os irmãos do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Tome cuidado com aquilo que vocês se vangloriam de ter conquistado em Deus. O texto continua: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas é do Pai que me enviou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo é o que vai nos ajudar na sucessão. Porque estão ali, ó, os três coladinhos. O que um viu, o outro viu também. O que um fez, o outro consecutivamente fez também. Só nele eu posso dar sequência numa jornada. Só nele eu consigo carregar esse legado, fazer uma transferência. Paulo entendeu isso. Paulo teve a coragem, porque eu falo para você, para um homem dizer isso, tem que ser um homem de peito, de coragem, bater no peito e falar assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho medo dessa frase. Eu tenho medo dela. Meu sonho, fala assim, qual que é o seu sonho? Meu sonho é poder falar essa frase um dia. Esse é o meu sonho. E isso implica muita coisa. Implica uma igreja que eu ministro. Implica os filhos que eu tenho. E aí eu já falo com todos vocês. Todos aqui têm filhos ou vão ter filhos um dia. Implica as pessoas que estão próximas de você, que te admiram, que te olham. Olham a nossa busca. Olha para onde os nossos olhos estão voltados. Olha as nossas atitudes, mais do que as nossas palavras. Eu gosto de contar essa história porque ela é vergonhosa. Eu não tenho problema de me envergonhar. Sempre falo para meu filho, você tem que andar certo. Que é certo é certo, que é errado é errado. Já faz uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Lavei meu carro, pus em cima da calçada, porque do outro lado tinha barro. Aí lá vem o azar. Pai, pode colocar o carro em cima da calçada? Aí eu peguei e falei, não, é só um pouquinho, porque ele está secando, lá tem barro. Ele falou assim, mas pode?
Eu parei assim e falei, não pode. Desci quietinho, que você já passou vergonha, você... Quietinho, fui lá, tirei o carro, depois chamei ele, falei assim, filho, você está certo, o pai errou, eu não devo fazer isso, eu peço perdão para você porque eu estou te conduzindo mal, fazendo algo errado e eu estou te ensinando errado. Falei, olha lá, ele olhou, o carro estava lá do outro lado, onde estava o barro lá, tudo assim, ele me deu um abraço assim, ó, e foi embora, porque para ele é uma coisa banal, mas assim, gera uma certa incompreensão eu ensinar e fazer o contrário do que eu ensinei. E quantas vezes nós somos incoerentes com as nossas regras, com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Falamos e não produzimos. João 14:12 fala assim, olha, na verdade eu vos digo, palavras de Jesus, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu estou indo, eu encerrei a minha jornada, eu estou indo para o meu Pai, encerrei, aqui eu fechei com chave de ouro e eu estou indo para o meu Pai. Então existe um padrão no céu. Existe um padrão no céu que tem que ser clamado todos os dias por nós. Há um padrão estabelecido. O Senhor falou que nós seremos testemunhas. Sabe o que uma testemunha faz? Torna algo verdadeiro. Testemunha, ela torna algo verdadeiro. Você pega um júri. O júri falou assim, vou chamar aqui, o juiz fala, eu vou chamar aqui a testemunha. A testemunha vem e fala, eu vi. Se a testemunha chegar lá e falar assim, olha, me contaram que o fulano... Não, peraí. Você estava lá? Não, então você não é testemunha. Sai daqui, vai embora. Meu Deus, cara, é isso. É isso. Testemunha viu. Testemunha presenciou. Então Jesus está falando assim, vocês vão ser minhas testemunhas. E aí quando eu carrego algo, é fácil eu dizer que eu sou testemunha. Mas quando eu vivo da experiência daquilo que me contaram, eu vou ser sempre apático. Eu nunca vou ter uma palavra que vai ser de confiança. Eu costumo dizer isso, que Jesus nunca saiu para fazer nenhuma outra coisa a não ser ensinar. Pode olhar em todas as escrituras do Evangelho, você vai ver. E saiu Jesus para ensinar. Nunca, não tem. Eu já procurei, eu li, reli, para caçar. Não tem. Jesus saiu para curar. Jesus saiu para fazer milagres. E saiu Jesus... Não. O texto diz assim, Jesus saiu para ensinar. Ele ensinar... Eu acho que Jesus... o nível de estratégia de Jesus é muito maravilhoso demais. Ele saiu para ensinar, chegaram lá, ver aquela multidão, tudo. Às vezes as pessoas estavam assim, igual nós, às vezes apáticas, assim, sabe, encostadas ali, esperando para ver, será que vai acontecer alguma coisa? Aí passava um cego, Jesus falava, esse aí mesmo, traz o cego aqui. Ia lá, curava, aquela multidão parava e falava assim, nossa, que maravilhoso. Aí os ouvidos dele se abriam, e aí Jesus pregava. O propósito era sempre pregar, o propósito era sempre ensinar. O ensino é mais importante, porque é o discipulado que vai fazer com que eu carregue aquilo que eu vi. É o discipulado que vai fazer com que eu leve um legado, que eu seja um sucessor. Nós somos sucessores de Jesus. E a sucessão envolveria, foi a minha pergunta para Deus, Senhor, suceder envolveria ter estado contigo presencialmente. E aí foi onde o Senhor me deu essa palavra do Espírito Santo, falou assim, mas ele esteve. E agora ele está com vocês. É impossível ser sucessor de Jesus sem o Espírito, mas com o Espírito é super possível. Com o Espírito Santo é super possível ser sucessor. E isso envolve muitas coisas, e coisas grandiosas, que às vezes os nossos olhos ainda não contemplaram, ainda não viram.
coisas que nós ainda não sentimos, coisas que nós ainda não vivemos. Então esse ano eu abri um ano diferente, sabe? É como se eu tivesse me convertido de novo e eu tivesse aqui buscando de Deus voltar, sabe lá, aquele primeiro amor, e resgatar princípios que estavam bons, legal, estabelecidos, coisas que eu fazia, executava, coisas que eu vivia com Deus e que por uma falsa maturidade eu fui largando de lado e vivendo outras coisas, e a gente sempre acha que o novo é melhor do que o antigo. Então, chegando à conclusão de que o nosso legado é fazer a vontade dele, o Senhor falava comigo dos perigos que nós carregamos ao fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, nós vamos... A gente tem uma como é que fala? A gente tem uma má ideia, ou seja, uma ideia errada, eu vou falar assim, falando com amor, com toda a igreja, assim, nós somos bobos, não é? Somos bobos. A gente pastoreia, a gente conversa com muita gente, a gente vê as reclamações das pessoas, e aí quando eu vejo a reclamação, eu falo assim, cara, tá ali, tá na cara, a pessoa não tá vendo, né? Já é a experiência do dia a dia. E aí eu estava falando com Deus esses dias sobre essa passagem, sobre essa palavra, e falando assim que a gente acha que o mundo espiritual, ele é sujeito a nós. Eu estou orando, estou jejuando, A Bíblia diz assim, orai e vigiai. A gente ora, às vezes até bem, mas a gente vigia tão mal, tão pouco, é tão ruim para vigiar. E tudo que foi construído é desmoronado da noite para o dia, porque a gente esqueceu de fazer, às vezes, o complemento, né? Parece que é complementar. E o mundo espiritual, ele não é sujeito a nós, e ele é muito movimentado. Nós estamos aqui sentados, eu estou aqui, mas o mundo espiritual agora está agitado, sabe? Não se trata só de mim, não se trata só de vocês, mas se trata de legados e de sucessões que vão vir. E os olhos e os ouvidos de vocês abertos, a nossa compreensão aberta hoje, gera um resultado amanhã que o reino espiritual já enxergou. Todos os alertas estão piscando. As pessoas não gostam muito que a gente fala do diabo, né? Mas o inferno, ele existe, ele está ali, para roubar a semente, para conseguir ofuscar e tirar, para que a nossa compreensão... Eu achei linda a oração da Alice aqui, que nós saímos daqui e não caímos no mesmo pecado. Que nós saímos daqui e não caímos no mesmo. A gente vai cair em outro? Tudo bem, mas o mesmo não. Não é? A gente é humano, a gente vai errar de novo? Vai. Mas uma hora a gente tem que pular, já igual o videogame, né? A gente pula uma fase, né? Pula um ciclo, já vai enfrentar um desafio novo. Mas às vezes nós caímos centenas de vezes no mesmo desafio, na mesma fase. Então, diante do fazer a vontade de Deus, nós temos duas fases cruciais que isso para todos nós acontece: a tentação e a provação, que ela pode se confundir aos nossos olhos, mas ela não é confusa diante do reino espiritual, tá? Tentação, ela é feita pela oposição. Deus não tenta ninguém e ele também não pode ser tentado. Então não há tentação vindo da parte de Deus. Tentação não. Quando alguém, Tiago 1, 13, 14 diz: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando elas são atraídas pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade, desejo carnal. Essa tentação, todos os dias nós vamos ser tentados. E dentro dessa tentação, a gente tem os dois aspectos dela. E a gente tem que ser atento com isso. Porque a tentação pode vir em forma de reprovação, ou seja, eu estou fazendo e as coisas não estão dando certo, estão embaraçadas, impedimento que a gente chama, né? Impedimento.
Tinha uma palavra que a gente usava muito, retaliação. Do rio normal. Né? E essa provação, essa tentação no âmbito espiritual, ela pode vir tanto como uma forma de reprovação daquilo que eu estou sendo e fazendo, e aí eu fico desnorteado com isso e eu paro, eu tendo a parar, eu tento a desanimar, eu enfraqueço, eu esmoreço as minhas forças. E essa, eu vou falar para vocês, eu acredito que essa é mais fácil de vencer, mas a aprovação é difícil. É quando eu estou indo por um caminho, o caminho parece bom, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem eles parecem direitos, mas eles são caminhos de morte. E às vezes a gente está indo e a gente é muito aprovado, isso enche o nosso ego, a gente respira fundo e parece que tudo que a gente está fazendo está dando certo e é maravilhoso. Porque quando dá certo é bom, né? Não é assim que a gente olha no aspecto geral, deu certo, glória a Deus, né? A gente até glorifica a Deus. O diabo te tenta com a aprovação de algo que não é a vontade de Deus e você ainda glorifica a Deus por isso. E a aprovação. A tentação do inferno, do diabo, ela tem um único e específico propósito, declínio. Desmorona. Que você seja derrotado. E a provação, que é aquilo que Deus coloca para afiar a sua fé, para provar as suas palavras, para provar as suas canções. Eu morro de medo de música, irmão. Eu fiquei aqui hoje ouvindo os louvores de vocês aqui. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Sério, irmãos. Eu falo assim, Senhor, esse louvor é para quê? Para a gente cantar, até que ele se torne verdade em mim? É isso que o Senhor quer? Porque eu confesso, há louvores desse aqui que eu falei assim, eu não estou nesse nível, nessa etapa. Preciso melhorar um pouquinho mais para mim cantar ele, porque eu tenho medo. Sabe, eu falo, Deus, se o Senhor me provar nisso aí, será que eu vou? Será que eu sou aprovado? Os nossos níveis de aprovação diante de Deus não são para a nossa derrota, mas são para Deus mostrar para nós mesmos quem nós somos e quem nós dizemos que somos. Quem nós dizemos que nós somos hoje e quem realmente nós somos. Jesus, o Espírito Santo de Deus em nós, é aquele que faz a gente enxergar a verdade. O Espírito Santo da verdade. O Senhor falou assim, é o Espírito que vai fazer você enxergar a verdade. E essa verdade só pode vir dele, não tem como vir de outro lugar. E uma frase que eu falei na igreja no outro dia. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação, a gente vai olhar, eu estava falando lá, os meninos, Jesus fala para as crianças, olha, deixar vir a mim, porque deles é o reino do céu. Isso quer dizer que eles são santos, né? A santificação neles. Então, eu falei assim, e qual que é a diferença disso? O Senhor falou para mim, porque a santificação nas crianças é inocência. A santificação para você é consciência. Para eles, você dá um tapa na mão deles, eles choram. Aí você fala, vem aqui, aí ele vem, abraça. Inocência. Agora, o nosso nível de santificação é consciência. Saber quem eu verdadeiramente sou. Eu posso mentir para quem eu quiser. Eu posso mentir quem eu sou para quem eu quiser, mas eu não minto para Deus. Meu Deus. E quanto mais cedo eu parar de mentir para mim mesmo, é melhor. Não é? Quanto mais cedo eu parar de mentir para mim mesmo, é a queda de braço com Deus. Deus está ali, nossa, como ele é forte. Eu falando uma coisa que eu já fiz muito. Brigar, falei, eu não quero. Birrinha, não quero. Sucesso e resistência é
que nos atinge. Mas Deus, quando olha para nós e nos prova, é porque Ele quer que a gente passe uma etapa, pule uma etapa e seja vitorioso. Vocês imaginaram, alguém de vocês já parou para pensar como Deus do céu, no seu alto e sublime trono, Ele enxerga a gente aqui hoje? E quando eu falo a gente, eu quero mais uma vez pedir para vocês conseguirem enxergar além da CMD. O povo, a igreja. O termômetro da terra, eu vou falar aqui escatologicamente diante do ledo misericórdia. Deixa eu falar para você. O termômetro da vinda de Cristo é a igreja. Igreja de Cristo. E ela não compete só a nós aqui. Uma cidade de 19 mil habitantes, uma outra aqui de 22. Mas assim, a igreja na terra. Então isso me preocupa muito. Porque é avassalador. Você abre redes sociais, você vê... Eu não vejo, não assisto. Já foi a época já. Eu não assisto pregações assim, muito difícil. A pessoa, a referência para mim assistir uma pregação. Porque eu já ouvi coisas assim que são desanimadoras. Eu tive vontade de quebrar a tela do computador. Mas você já imaginou Deus olhando para a terra e olhando para nós? E eu fiquei pensando em Jesus e falando assim, será que Jesus se considera um homem bem-sucedido? Você sabe como que é um homem bem-sucedido? Um homem bem-sucedido é um homem como você. Você está caminhando, até hoje você está aqui firme, você está indo até o fim, você tem uma esposa, está construindo uma família, tem um filho, vai transferir para eles um legado, princípios e valores estabelecidos por Deus. Isso é ser bem-sucedido. Não é aquilo que eu construo, a casa, o carro, tudo que... Não, mas olha para você ver, o rapaz e a sua esposa, com crianças, com uma vida construída na presença de Deus, buscando a vontade de Deus. Eu me considero um homem bem-sucedido. Eu não tenho herança para deixar para os meus filhos, mas eu estou fazendo de tudo para deixar um legado. Tudo para deixar. E se o meu filho me suceder, eu vou me considerar um homem bem-sucedido. Quantos de nós, quantos dos nossos pais, nossos avós morreram e colocaram tudo a perder, não deixaram sucessão? E aí eu fiquei, será que Jesus se sente bem-sucedido? Porque a obra de Jesus, ela não pode ter encerrado na cruz. Ela não pode ter encerrado lá. Eu sempre falei isso, é uma frase que eu usava, porque a gente tem que ter a humildade para se retratar. Eu sempre falava assim, a obra de Jesus, ela é concluída e ela acabou na cruz. E não. Esse mês eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a obra de Jesus ela não se encerrou. Porque tem sucessão, tem o Espírito Santo e tem nós. Tem o Maranata, tem uma vida clamando pela vinda dele. Tem uma vinda programada, esperando a reação dos filhos, a manifestação dos filhos. E aí eu olho e falo assim, caramba, eu acabei de falar aqui algo que parece que é maravilhoso, e aos olhos de muitas pessoas vão falar assim, nossa, que bacana. Eu sou crente desde o ano 2000, desde 1999, na verdade, né? Sou crente desde 99, que lindo. Cara, isso não é nada. Porque se você for ver o que eu tenho construído agora nos últimos anos, eu olho assim e falo assim, nossa, que se eu tivesse entendido antes, se eu tivesse compreendido antes, se eu tivesse começado a viver seriamente antes, se eu tivesse compreendido que ser cristão é mais do que ir no culto, é mais do que pregar, é mais do que louvar, é mais do que dizer, andar com uma Bíblia ou tantas outras coisas que a gente julga, né? Ser bem-sucedido é ir até o final e deixar uma sucessão. Paulo falou só, eu combati o bom combate. Frases que são as mais importantes para nós, como cristãos. Nada que você deixou aí tem importância alguma, tem valor nenhum. Paulo falou as duas frases mais importantes, que eu acho que é o alvo nosso como cristão, como homem e mulher de Deus.
combati o bom combate, ou seja, foi custoso, não foi fácil. Isso aqui não é vida para crianças. O amador está perdendo tempo. Como é que é aquele memezinho? Não entra não sem a instrução do profissional. Ser crente é coisa para valente. Então Paulo fala assim: olha, eu combati o bom combate, eu acabei, ou seja, eu fui até o fim. Vai até o fim. Eu não sei como você está, se você está desanimado, se tem coisas te frustrando nestes dias, se você se aborreceu com alguma coisa, eu não sei como que está a sua vida, os seus planos, os seus projetos, mas eu vou falar para você: vai até o fim, vai até o fim, porque fácil, ninguém nunca prometeu que ia ser. Isso aí é conto da carochinha, a história do pare de sofrer e venha, isso aí é conversa de outra igreja aí, isso aí é papo furado. Não faz parte do legado de Cristo. O legado de Cristo é: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então pegue a sua cruz, combata o bom combate, acabe, vai até o fim da sua carreira, vai até o fim, e guarda a coisa mais importante que você tem, que é a sua fé. Guarde. Ser bem-sucedido é mais que deixar uma herança, deixar um legado forte junto a ela. Eu já ouvi histórias, eu vi pessoalmente e já ouvi histórias de pessoas que ganharam grandes fortunas, impérios, empresas, e puseram tudo a perder em 1/10 do tempo que o pai lutou para conquistar e ganhar e construir. Desmorona tudo. Os valores não foram passados, os princípios não foram passados. Eu costumo dizer assim, é uma frase que nós pais, eu falo com todo o amor do mundo: se você fala isso, você que tem seus filhos aí, se você fala isso, cuidado, recalcule essa frase sua, recalcule essa rota. Eu não quero que o meu filho passe pela dificuldade que eu passei. Cuidado com essa frase, sabe por quê? Porque o que você viveu é o que te trouxe aqui, é o que te fez quem você é hoje. Aí você arranca toda a trajetória dos seus filhos e traz eles aqui numa doma de vidro para que eles não passem por todos os desafios esses que constroem caráter, desafios esses que vão fazer eles ser um homem forte, valente. Nós estamos num mundo hoje que não se pode nem... Gente, eu apanhei tanto. Ainda dei trabalho ainda. Apanhei tanto. Eu nem contar aqui porque não está dentro do script, não vou falar não. O pessoal fala assim: mas por que você... Quem era vizinho, que conhece, fala assim: por que você apanhava tanto? Eu falei assim: gente, eu tenho que ser completamente honesto, eu merecia. Eu era pegado, eu era ruim, viu? Então, a ideia que eu quero construir com vocês hoje, eu estou encerrando aqui, a ideia que eu quero construir hoje com vocês é dar valor aos legados espirituais, sabe? Aos legados morais e aos legados sociais que nós observamos. Nós vemos, nós vivemos. Meu pai foi alcoólatra a vida inteira. O pai começou a beber e fumar com 15 anos de idade. Com 45, 30 anos só. 45 anos, meu pai teve um AVC. Já faz 19 anos que meu pai é acamado. 19 anos. Com 45 anos de idade ele teve um AVC. Já faz 19 anos que ele é acamado por conta de um AVC, vitimado de um AVC. Quase como uma criança. Aí a gente olha e fala assim: eu não quero ser como meu pai era. E a gente pega as coisas mais intensas assim, a gente fala: não quero ser. Eu bebi, eu usei droga, fui pior que meu pai ainda, em alguns aspectos, durante os anos. Eu usei drogas, me afundei nas drogas, acabei com a minha vida durante um tempo, e Deus me resgatou, me trouxe de volta, me trouxe a compreensão, vim para o Senhor, e aí a gente acha: a obra está feita, não bebo mais, eu não fumo mais, eu não uso drogas, não me prostituo, não falo palavrão, a obra de Jesus está concluída. Balela.
Só que isso aí é tudo uma máscara que a gente vive aqui fora. Eu tive o desprazer de viver algo na minha vida que foi replicar todo o legado emocional que meu pai jogou sobre mim, a ausência paterna, a dificuldade paternal. Eu tive o desprazer de continuar, dar continuidade nisso. E um dia, eu falo, Deus tem os seus jeitos, suas maneiras. Eu fui chamado na escola do meu filho, e ele estava aprontando, e tinha 7 anos e meio, mais ou menos, estava na escolinha. E aí uma orientadora chamou e falou assim, precisava falar com você sobre seu filho está fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Na minha mente eu estava assim, eu vou acabar com esse menino na hora que chegar em casa. Vou dar uma surra nele. Eu já estava imaginando todas as maneiras que eu ia bater nele, de chinela, de tapa, de tudo. O professor falou, ele fez isso. Eu falei, isso não é admissível. Eu sempre falei para ele que não pode. E eu aqui assim, ó. Aí ela pegou e falou assim, então, mas isso aí é só um detalhe. Quando ela falou um detalhe, eu falei assim, gente, piorou, mais que isso. Aí ela falou assim, ela falou assim, é porque eu falei para ele que ia chamar você, e ele falou assim, por favor, não chama meu pai, chama minha mãe. Como eu falei, ela é mais mansa, né? Aí ela falou assim, só que ela é psicóloga, e ela falou assim, eu vi na fala dele uma mistura assim de amor e ódio, amor e medo, um amor e medo, que ao mesmo tempo que ele ama e te admira, ele tem medo de você. Quando ela falou isso, as escamas caíram dos meus olhos, e eu vi que eu estava carregando tudo que meu pai me fez passar a vida inteira, que eu amava, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Aquela distância, eu falei, gente, eu estou criando meu filho debaixo da presença de Deus, frequentando a igreja e distante, do mesmo jeito. E eu peguei e falei assim, e eu comecei a chorar. A mãe esperou eu parar de chorar, eu devo ter ficado uma meia hora chorando. Vocês acham que é exagero, mas não. Fiquei uma meia hora na frente dela chorando. Eu só não conseguia abrir a boca. Eu chorava. Quando eu ia falar, eu chorava de novo. Fiquei uma meia hora. E quando eu consegui me recompor, eu falei para ela só assim, falou assim, eu juro para a senhora que isso vai mudar. Ela falou, você quer conversar? Eu falei, não. Eu já sei o que eu preciso fazer. E eu fui entender. Eu falo tanto sobre legado, sobre continuidade, porque eu vivi isso na minha vida pessoalmente. Então, quando eu falo de legado de paternidade, não é algo que eu simplesmente ouvi falar, é algo que eu presenciei, que eu vivi. E eu mudei, meu filho mudou, meu filho se tornou outra pessoa, e eu me tornei, o meu relacionamento com ele é outro dessa época. Os valores morais, espirituais, os nossos valores sociais, tudo aquilo que a gente carrega, ele tem um peso e uma importância tão grande que a gente às vezes não compreende. Eu não quero ser mais um para que Jesus chegue e fale assim, ai de você, seu hipócrita, porque você põe um peso sobre as pessoas, mas você mesmo não quer carregar. Eu falo com Deus, eu quero ser sempre o primeiro a fazer aquilo que o Senhor está falando. E para eu ministrar é porque eu já comecei a praticar aquilo que Ele falou comigo. Eu tenho medo de vir pregar alguma coisa que eu não estou fazendo, que eu não estou disposto a fazer, ou que eu não já comecei a fazer. Porque eu tenho medo de ouvir a voz de Jesus falar para mim, ai de você, seu fariseu, sabe? Nós temos algo precioso em Deus, que foi nos dado, e Ele está aí, ó, com você, o Espírito Santo. Sabe, nós somos morada, e isso tem construído algo de tão grande valor em você,